Paz e graça para você ligado nessa emissora. Hora de começar o seu programa de reflexão, entrevistas e debate de todas as noites. Lembrando que hoje é aquele debate em forma de perguntas e respostas. Um debate polarizado, né? E eu tenho certeza que você vai gostar. O tema é o seguinte. Lá em Apocalipse, está escrito em dois capítulos, capítulo 12 e o capítulo 19, que o Senhor Jesus regerá as nações com cetro de ferro. Outras versões diz vara de ferro. O que significa isso? Bem, existem grupos, aliás, a maioria dos cristãos evangélicos, creem que o Senhor Jesus voltará para esse mundo fisicamente e reinará ainda neste mundo, nesta terra não destruída ainda, né? Ele reinará durante 1000 anos. Esse período é conhecido como milênio, ou reino milenar de Jesus. Então, essas duas referências apontam para esse momento do futuro em que o Senhor Jesus virá à terra para reinar e reinará com cetro de ferro, com vara de ferro. Ele vai reger as nações de uma maneira que eu não sei direito o que significa e por isso nós vamos discutir o assunto aqui. Outros grupos entendem que Jesus já reina, né? Os amilenistas dizem, não existirá um reino milenar no futuro. Ele já existe desde o momento em que o Senhor Jesus Cristo venceu o diabo, né? Ele foi entronizado nos céus, né? Está sentado à destra de Deus e reina, né? A Bíblia já diz isso, ele já reina. Então, nesse caso, cabe explicar o que é que as passagens de Apocalipse 12 e 19 significam para esses grupos que interpretam que Jesus já está reinando. Ele já está usando o seu cetro de ferro? O que significa isso? Você vai ter oportunidade, então, de tirar suas dúvidas a respeito desses dois textos do livro de Apocalipse. E se há uma coisa que não faltam, são dúvidas, quando o assunto é Apocalipse. Não é verdade? Está no ar? O Vejam Só. Olá, estamos iniciando em nome da Academia Teológica da Graça de Deus, a AGRADE, mais uma edição do programa Vejam Só, hoje no formato de debate polarizado. Com perguntas e respostas você vai ter oportunidade de ouvir argumentos, contra-argumentos, né, comentários e vai poder tirar todas as suas dúvidas a respeito, todas eu não sei, mas boa parte das dúvidas a respeito do assunto que envolve o futuro. Jesus virá reinar ou ele já está reinando? E num caso ou no outro, o que significa o cetro de ferro, que ele, segundo a Bíblia, diz, usa ou usará para reger as nações. Vamos lá. Você deve estar muito curioso para saber quem são as pessoas que irão discutir o tema de hoje. Então, vamos apresentá-las. Está conosco o reverendo Jubal Gonçalves, ele é ministro da Igreja Presbiteriana do Brasil, a quarta igreja lá em Carapicuíba, e é doutorando em ministérios no Mackenzie. Reverendo Jubal, paz e graça, seja bem-vindo. Amém, obrigado. É a primeira vez que o senhor vem? Primeira vez. Está estreando no programa Vejam Só. Carapicuíba tem quantas IPBs, hein? Eu já conheço o pastor da primeira e da segunda. 4. Reverendo Ricardo, reverendo Olímpio, agora o senhor? 4 igrejas organizadas. E a terceira fica... o senhor é da quarta igreja? Isso. Qual é o endereço lá? Rua Astorga, número 1000, Vila Cristina. Em Carapicuíba. Carapicuíba. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Do outro lado, voltando ao Vejam Só, depois de quase 2 anos, né, irmão? Isso. Pastor Gabriel de Oliveira Porto, ele é mestre em escatologia e ministro da Igreja Batista Vida Nova, lá na Vila Prudente. Seja muito bem-vindo, pastor Gabriel, paz e graça. Obrigado, boa noite, paz e graça ao irmão, ao pastor Jubal também. E é um prazer estar aqui de novo, né, novamente com os irmãos aqui para debater sobre esses assuntos. Onde fica a Igreja Batista Vida Nova? Fica na Rua Cavour, número 57, bem do lado do metrô Vila Prudente. Saiu da porta do metrô, você já está quase em frente à igreja. Que bacana. Já está funcionando a estação? O monotrilho ainda não, mas a linha verde ali, que é a Vila Prudente, é o final da linha verde, já está funcionando. O monotrilho, acho que no máximo até o final do ano, inaugura também. Vai ter coragem de andar lá em cima? Vou, sim, é só questão de acostumar. Maravilha. Muito obrigado pela presença dos irmãos. A gente vai assistir agora a matéria que apresenta o tema Vejam Só.
As formas de governo são formas de vida do Estado. Revelam um caráter coletivo do seu elemento humano. Representam a reação psicológica da sociedade às diversas e complexas influências de natureza moral, intelectual, geográfica, econômica e política, através, é claro, de sua história. Aristóteles adota, pois, uma classificação dupla. A primeira divide as formas de governo em puras e impuras, conforme a autoridade exercida. E a base dessa classificação é a moral ou a política. Formas puras: monarquia, que é o governo de um só; aristocracia, que é o governo de vários; e a democracia, que é o governo do povo. As formas impuras são oligarquia, corrupção da aristocracia; demagogia, corrupção da democracia; e a tirania, que é a corrupção da monarquia. A ideia de governo se entrelaça com a de regime e ideologia dominante. Agora imagine você se o mundo estivesse sob o mesmo governo. Hoje as pessoas já não fazem parte apenas de seu país, mas também de uma sociedade mundial. E deu à luz um filho homem que há de reger todas as nações com cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. E da sua boca saía uma aguda espada para ferir com ela as nações. E ele as regerá com cetro de ferro. E ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. Sobre a luz do texto, como você imagina o governo de Jesus? Será uma ditadura? Descubra agora no programa Vejam Só. Legal. E você vai votar na enquete, tá? Vamos lá. Você vai no vejamsó.com.br e responde. Em sua opinião, o governo milenar de Cristo será, primeira resposta, ditatorial; segunda resposta, democrático; terceira resposta, não sei ou nenhuma das anteriores, tá? Tanto faz, será ou não importa. O que a gente quer saber é qual o regime de governo que Jesus vai usar ou usa, tá bom? Vai lá, vota na enquete para você concorrer aos brindes. Daqui a pouco eu mostro os brindes para você. Vamos conhecer agora, porque você sabe que o debate de hoje é um formato diferente, né? A partir do próximo bloco, os debatedores vão tentar provar o seu ponto de vista por intermédio de perguntas e respostas e comentários às respostas obtidas. Aí você vai poder dirimir as suas dúvidas e estabelecer sua posição se você ainda não tem. Nós vamos conhecer de antemão qual é a posição dos convidados, o que é que eles vão defender durante o debate. Reverendo Jubal Gonçalves, ele é ministro da Igreja Presbiteriana do Brasil. O senhor vai defender qual ponto de vista no debate a partir do próximo bloco, reverendo? Pois bem, eu parto da premissa que o livro de Apocalipse, ele então tem a seguinte estrutura. Ele é dividido em 7 sessões, sendo que a última sessão, que tem início no capítulo 20, e o capítulo 20, ele é um parêntese, ele volta ao capítulo 12, que é uma referência à primeira vinda do Senhor Jesus Cristo. Os dois textos que fazem menção ao cetro de ferro, ao governo do Senhor Jesus Cristo, 12:5 e 19:15, o primeiro faz referência à primeira vinda do Senhor Jesus Cristo e o segundo à segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. E por que os dois textos fazem referência a esse governo? Porque o milênio não será inaugurado na segunda vinda. Ele foi inaugurado, instaurado na primeira vinda do Senhor Jesus. De fato, Satanás sempre teve as suas ações limitadas. Mas Apocalipse fala, capítulo 20, verso 2, que ele foi acorrentado. Na verdade, eu não preciso ficar amarrando o diabo, ele está amarrado e a vinda do Senhor Jesus, a encarnação do Verbo divino, foi o marco disso.
Isso significa dizer que a vinda do Senhor Jesus Cristo limitou ainda mais as ações do inimigo da nossa alma, fazendo com que o Evangelho fosse propagado e a igreja crescesse. Portanto, o milênio não é literal e nós já estamos no milênio. Ou seja, o Senhor Jesus Cristo já está exercendo esse governo e nós estamos debaixo dessa tensão, ou daquilo que nós chamamos do já e ainda não é? Nós já estamos debaixo desse governo que será plenamente estabelecido na eternidade quando ele vir na sua segunda vinda. Então, só para esclarecer, o fato de Jesus já estar reinando, isto é, o milênio já estar acontecendo desde a primeira vinda de Jesus, não anula o fato de que ele voltará. Sim, não anula. Ele virá. Ele virá. Mas não para reinar. Ele virá para julgar todas as nações. Para instaurar o estado eterno. Exatamente. O Nova Jerusalém e Lago de Fogo e Enxofre. Exatamente. Tá bom. Muito obrigado pela presença do senhor. Agora nós vamos conhecer a posição que o pastor Gabriel de Oliveira Porto, que é ministro da Igreja Batista Vida Nova, vai defender durante o debate. Pastor Gabriel. Então, a visão que eu vou defender é a chamada visão pré-milenista. Ela entende que Jesus, em sua primeira vinda, através dos eventos de morte, ressurreição, seu ministério na primeira vinda, ele recebeu o direito de reinar, ele recebeu a autoridade para reinar, mas ele ainda não efetivamente exerce essa autoridade, esse domínio, esse reino. Mas ele só exercerá após a sua segunda vinda, quando literalmente se assentar no seu trono lá em Jerusalém e reinar sobre a casa de Israel, cumprindo a aliança feita lá com Davi. A aliança chamada davídica, de que um descendente dele traria o reino eterno reinando sobre Israel. Então, como essa aliança só se cumprirá quando Jesus voltar e reinar fisicamente sobre Jerusalém, sobre toda a casa de Israel a partir de Jerusalém, entendemos que isso ainda não é cumprido. Por isso o reino dele se consumará no futuro. Jesus já tem a autoridade, já tem o direito de reinar, que isso foi conquistado na primeira vinda, mas ele ainda não exerce isso. Perfeito. O senhor é pré-milenista, dispensacionalista? Isso. Maravilha. Muito obrigado pela palavra de vocês dois. Ok, hoje é o dia do debate em forma polarizada, né? O reverendo Jubal Gonçalves é ministro da Igreja Presbiteriana do Brasil e ele vai fazer a primeira pergunta dele para tentar provar que o pastor Gabriel de Oliveira Porto, que é mestre em escatologia lá da Igreja Batista Vida Nova, está enganado em relação ao tema, que é: o que significa reger as nações com cetro de ferro? 2 versículos de Apocalipse mencionam esse aspecto do Senhor Jesus. Apocalipse 12:5 e 19:15. O reverendo Jubal diz que Jesus já está reinando. O pastor Gabriel diz que Jesus ainda virá para reinar. Reverendo Jubal, sua primeira pergunta. A minha pergunta ao pastor Gabriel é, na opinião do irmão, quem é a mulher que dá a luz ao Senhor Jesus lá em Apocalipse capítulo 12? Certo. Então, peraí. Só para não comer o tempo do respondedor, o senhor pode ler o texto da Bíblia que menciona isso? Apocalipse capítulo 12, verso 5. Ela deu à luz um filho, um homem, que governará todas as nações com cetro de ferro. Seu filho foi arrebatado para junto de Deus e de seu trono. Então, quem é a mulher que deu à luz ao que vai segurar o cetro? Exatamente. Reverendo pastor Gabriel de Oliveira Porto, o senhor tem 3 minutos para a resposta. Certo. Então, primeiramente, temos que analisar aí a origem do texto. Porque, como eu já explico lá no capítulo 1 do meu livro, no Métodos de Interpretação, o correto princípio para se interpretar a Bíblia, principalmente simbologias, porque esse caso é uma simbologia, é utilizar o princípio de que a Sagrada Escritura se interpreta por si mesma.
Então, em qualquer simbologia bíblica, né, isso é sempre que eu digo para os meus alunos, nunca devemos tentar adivinhar o que significa uma simbologia. Nós temos que sempre recorrer a outros textos da própria Bíblia que contêm a mesma simbologia, e esses textos irão nos explicar o que aquela simbologia significa. E aí, aprendendo o significado dela, nós aplicamos a mesma interpretação nos lugares onde essa simbologia se repete, né? Esse texto de Apocalipse 12, no começo, fala ali que a mulher está sobre a lua, vestida de sol, com 12 estrelas ao redor. Então, aqui encontramos a simbologia de sol, lua e 12 estrelas. Onde essa simbologia se repete? Se nós formos lá na Bíblia, em Gênesis, capítulo 37, lá no Antigo Testamento, vamos ao sonho que José do Egito teve, onde ele teve esse mesmo sonho, onde ele via sol, lua e 12 estrelas. E no próprio capítulo 37, ele dá explicação do que significam essas simbologias. Ele falava ali que era o seu pai, a sua mãe e os seus irmãos, ou seja, o povo de Israel. Porque naquele momento eles eram os patriarcas, a nação toda era só eles, né? Então, você aplicando essa mesma explicação que o próprio texto de Gênesis 37 nos dá, dizendo que essas simbologias representam a nação de Israel, nós aplicamos essa interpretação em Apocalipse 12 para entender que essa mulher representa a nação de Israel. E por que deu a luz ao Messias, né? Isso vem ao que Deus falou para Abraão lá em Gênesis 12. Por meio de você, todas as nações da terra serão abençoadas. Gênesis 12, 3. Então, o plano de Deus era que, através de Abraão, através do povo descendente de Abraão, o Messias viria ao mundo com o qual todas as nações seriam abençoadas. Por meio de sua morte, ressurreição, né? O plano da salvação. Então, conciliando esses textos da própria Bíblia, eu só tenho essa conclusão de que simboliza a nação de Israel e não a igreja em hipótese nenhuma, porque não há texto bíblico que faça referência à igreja. Essa simbologia clara, do jeito que eu mostrei, nós só encontramos em Gênesis 37, o qual afirma que é a nação de Israel. Porque não devemos tentar adivinhar o que significa uma simbologia, mas sim encontrar outro texto na própria Bíblia para interpretá-la. Muito obrigado, pastor Gabriel. Reverendo Jubal, o senhor tem 3 minutos para comentar a resposta do pastor Gabriel. Essa é a premissa hermenêutica de que a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Eu preciso, então, considerar o que toda a Bíblia diz, mas eu também preciso considerar o que o próprio texto diz, não é? Sem sombra de dúvidas. Mas aquilo que um texto diz, a expressão ou a simbologia que determinado texto diz, ela necessariamente não deve ser aplicada nos outros textos das Escrituras. Agora, olhando para esse texto, quando nós olhamos para o capítulo 12, no verso 1, é dito que apareceu no céu um sinal extraordinário, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos seus pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Eu não entendo que seja conclusivo, diante da explicação do irmão, dizer que é Israel por conta do contexto lá de José. Mas se você considerar lá em Romanos capítulo 9, verso 6, que a igreja é Israel de Deus, eu prefiro entender que a mulher aqui é a igreja. Tanto porque o texto fala de uma mulher vestida do sol, ou seja, gloriosa, e a igreja é gloriosa. O texto fala de uma mulher que tem debaixo dos pés a lua, ou seja, que exerce domínio. A igreja, ela não exerce domínio necessariamente político, econômico, e sim espiritual, né? O Senhor Jesus Cristo disse que aquilo que fosse ligado na terra seria ligado no céu, desligado na terra seria desligado no céu. Fala de coroa, justamente uma menção à vitória, e o Senhor Jesus Cristo deu a vitória à igreja, e a igreja é portadora da mensagem da cruz do Senhor Jesus Cristo. E quando nós olhamos ainda para o capítulo 12, no verso 6,
A mulher fugiu para o deserto, para um lugar que lhe havia sido preparado por Deus, para que ali a sustentassem durante 1260 dias. Nós podemos observar que essa mulher foi protegida por Deus da fúria do dragão, e no verso 14, essa mulher continua sendo protegida por Deus. Isso me faz lembrar que as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja, conforme Mateus 16, 18. Isso só me faz entender que essa mulher é a igreja. Concluiu? Sim. Muito obrigado. Pastor Gabriel, nós não temos tréplica, né? Mas o senhor pode, se quiser, usar a pergunta, que agora é o senhor que vai fazer a pergunta para o reverendo Jubal, para mostrar que não é assim, não é desse jeito e tal. Se a gente fosse fazer tréplica, como seria, para o senhor comentar o comentário dele, nós não teríamos uma quantidade suficiente de perguntas, que no máximo dá 3. Poderia pedir só que ele leia o texto de Romanos 9,6 que ele citou? Pode ler. Romanos 9,6. Na verdade, talvez em outras perguntas eu faça menção a eles. Então tá, aí a gente... Tá bom. Tá bom? Pastor Gabriel, sua primeira pergunta, então. Então, só comentando Romanos 9,6, dizer que a igreja é o Israel de Deus, isso foi a interpretação do irmão. O texto ali não diz isso. Não diz isso. Ele diz que nós somos descendência espiritual de Abraão. Não está escrito Israel de Deus em lugar nenhum ali no texto. Isso é uma interpretação. Por isso que eu gostaria que o irmão lesse o texto, porque só citou a referência, dizendo que diz uma coisa, mas não diz de forma explícita. Então, gostaria de perguntar aqui para o irmão falou que Satanás está preso já, né, durante a atual era. E eu gostaria aqui de ler uma série de textos, de forma bem rápida, falando sobre isso. Será que realmente Satanás está preso? Então, aqui, desde o começo, já explicando que todos esses são textos da era da igreja, ou seja, textos que se aplicam à nossa era, posteriores à morte e ressurreição de Cristo. Lá em Mateus 13, na parábola do joio, quando Jesus vai explicar, ele diz assim: aquele que semeou a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. E o inimigo que semeia, tempo presente, semeia, é o diabo. A colheita é o fim desta era, e os encarregados são os anjos. Então mostra que no tempo presente, até o fim dessa era, o diabo está semeando, está atuando. Atos 5:3. Então perguntou Pedro: Ananias, você permitiu que Satanás enchesse seu coração? Então, mostra ali Satanás atuando na era da igreja. Romanos 16:20. Em breve, né, ou seja, no futuro, o Deus de paz esmagará a Satanás debaixo dos pés de vocês. Ou seja, até aquele momento não tinha feito isso, era futuro. 1 Coríntios 5:5. Né, Paulo fala: entreguem esse homem a Satanás para que o corpo seja destruído, mas o espírito purificado no dia do Senhor. E depois, mais à frente, 1 Coríntios 7,6, a respeito dos deveres conjugais, né? Não se recusem um ao outro, exceto por mútuo consentimento durante certo tempo, para dedicarem-se à nação. Depois unam-se de novo, para que Satanás não os tente. Tempo presente novamente. 2 Coríntios 10:11. Né? Aquilo que perdoei, se é que havia alguma coisa para perdoar, perdoei em Cristo, a fim de que Satanás não tivesse vantagem sobre nós. 2 Coríntios 11:14, pois o próprio Satanás se disfarça, tempo presente novamente, de anjo de luz. 1 Tessalonicenses 2:18, quisemos visitá-los por 2 vezes, Paulo fala, porém Satanás nos impediu, agindo de forma clara e objetiva. A respeito da vinda do anticristo, a 2 Tessalonicenses 2, a vinda desse perverso é segundo a ação de Satanás, ou seja, Satanás agindo em toda essa era e que vai culminar na manifestação do anticristo. Efésios 2, versículos 1 e 2, vocês estavam mortos em seus pecados quando seguiam a presente era deste mundo e o príncipe das potestades do ar, que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Efésios 4:27, não deem lugar ao diabo. Efésios 6:11, vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo.
1 Timóteo 3,7 repete isso, né, que o obreiro deve ter boa reputação perante os de fora para que não caia na cilada do diabo. 1 Timóteo 4,7, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. 2 Timóteo 2,26, escapem da armadilha do diabo que os aprisionou para fazerem sua vontade. O diabo ia aprisionando as pessoas. 1 Pedro 5,8, o diabo anda ao redor como um leão, né? Anda, tempo presente, rugindo e procurando quem possa devorar. Segundo Apocalipse 2,10, o diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los. E depois versículo 13, sei que você vive onde está o trono de Satanás, nessa cidade onde Satanás habita. E por último, o próprio Apocalipse 12,9 diz assim, ele é a antiga serpente, chamada Diabo ou Satanás, que engana todo mundo. Tempo presente novamente. Então a minha pergunta é, com tantos textos mostrando que Satanás atua livremente na era da igreja, qual o embasamento bíblico que o amilenista tem para ignorar tantos textos bíblicos? Porque o amilenista diz que Satanás está contido, preso. Né? 3 minutos, reverendo Jubal. Eu não quero gastar, na verdade, talvez texto que eu vá usar numa próxima pergunta, mas a priori o que eu gostaria de dizer é que Satanás, ele não está agindo livremente. Aliás, ele nunca agiu livremente. Nunca. Nem antes e nem durante o milênio. Não é? E ele só vai deixar de agir no novo céus e na nova terra. Não é? Ele está limitado. E as coisas estão ruins e poderiam estar muito piores. A grande verdade é que desde a primeira vinda do Senhor Jesus, louvado seja Deus, é que o Evangelho tem sido propagado. Cristo tem sido pregado, não é? Pessoas têm se rendido aos pés de Cristo Jesus. É fato que muita coisa precisa ser feita, pessoas ainda precisam ouvir acerca do Evangelho, mas o ponto é, quando nós falamos de acorrentamento de Satanás, isso não quer dizer que ele esteja completamente amordaçado e não fazendo nada. Isso vai acontecer no novo céus e na nova terra. Ele está ainda mais limitado. Isso não quer dizer que antes do milênio, que antes da vinda do Senhor Jesus, ele não estivesse. Ele sempre esteve limitado, né? Ele sempre esteve debaixo dos pés do Senhor Deus, né? Então, eu não tenho nenhuma dificuldade com esses textos, justamente por essa razão. O senhor ainda tem 1 minuto. Então, para o senhor, esses textos não anulam o fato da sua afirmação de que o diabo está preso? Não, porque, reitero, Satanás estar preso limita a ação dele, não é? Não anula ele. Não anula, né? Tanto é verdade que o Evangelho tem sido propagado, não é? E ele tem sido limitado nas suas ações, não é? Apesar do estrago que ele tem feito. Muito bem, obrigado. Pastor Gabriel, o senhor tem 3 minutos para comentar a resposta do reverendo Jubal. Então, primeiro, eu acho que não ficou clara a questão aí da diferença da atuação de Satanás antes da primeira vinda e depois da primeira vinda. Porque ele falou que Satanás já estava limitado antes da primeira vinda e continuou limitado depois da primeira vinda. Quer dizer, o que mudou? Na prática não mudou nada, então. E o texto aqui de Apocalipse 20, ele é bem claro, dizer assim, versículo 1, vi descer do céu um anjo que trazia na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele prendeu Satanás, não limitou, prendeu a antiga serpente que é o diabo, Satanás, e o acorrentou por 1000 anos, lançou-o no abismo, fechou e pôs um selo sobre ele, para impedi-lo de enganar as nações, até que se terminem os 1000 anos. Esse texto, eu percebo que não é uma diminuição da atuação do diabo, é uma restrição completa. Satanás preso, jogado num fundo do abismo, acorrentado e selado. Tem como dizer que está mais preso do que isso? Isso não é uma atuação parcial.
E se fosse, não teria sentido nenhum em soltá-lo ao final dos 1000 anos. Que isso eu vou explicar o motivo nas outras perguntas. Mas, para que soltá-lo se ele já estava mais ou menos solto? Né? O único objetivo de soltá-lo é se ele realmente está preso. Então, como nós vemos aqui uma restrição clara e total da ação do diabo, não fica claro essa questão de já estava um pouco restrito antes, Jesus veio e ele continua mais ou menos restrito também. Algumas coisas ele faz, outras não faz. Algumas pode, outras não pode. Ou está amarrado ou não está. Né? Então, isso que é um ponto fraquíssimo do amilenismo. Né? Ele diz que Satanás está preso, mas ao mesmo tempo Satanás continua agindo. Aí, permita-me até fazer uma paráfrase aqui. Tem um colega meu lá de Barueri, o Paulo Franco, que deve estar nos assistindo agora. Ele cunhou uma expressão chamada Satanás PCC, que é mais ou menos essa mesma ideia. Os líderes do PCC estão presos, mas dentro da cadeia continua liderando todo o crime organizado. E a visão de Satanás na teoria milenista é isso. Satanás está preso, mas continua atuando e liderando todo o mal. Como pode isso? Né? Então, desculpe até o cunho sarcástico disso, né? Mas é o que expressa essa ideia. Satanás está preso, mas continua agindo como se não tivesse, igual os líderes do PCC na cadeia. Ok. Muito bem. A primeira rodada foi completada. Os dois debatedores fizeram cada um deles uma pergunta e ouviram a resposta e comentaram essa resposta. Agora nós vamos para a segunda rodada. Fernando Jubal, sua segunda pergunta ao pastor Gabriel. A minha pergunta ao pastor é: por que Deus teria então um propósito diferente para Israel e um outro propósito diferente para a igreja, na sua visão? Explica um pouquinho melhor, porque o telespectador Isso. não precisa ser teólogo, o propósito? Né? Então, o que o senhor quer dizer com propósito? E estenda um pouquinho mais a sua pergunta, por favor. No dispensacionalismo, que o senhor não crê, né? Que é do pastor Gabriel, existem duas visões, é isso? Sim, sim. Então, Deus trata com Israel, não é? E tratará com a sua igreja. E o Senhor, então, julgará e irá arrebatar Israel na visão dispensacionalista e fará o mesmo com a igreja. E por que assim? Por que há essa diferença? Como é que se dá isso? Gostaria que o pastor explicasse. O senhor entendeu a pergunta? Sim. Então, refaz a pergunta de novo, por favor, pastor. Por que Deus teria um propósito diferente para Israel e para a igreja? Muito bom. 3 minutos para o senhor, pastor Gabriel. Bom, primeiro porque Deus fez uma aliança com Abraão, e essa aliança implicava várias promessas, digamos assim, a serem cumpridas. Algumas eram para ele e sua descendência, mas a última ele estendeu a todas as nações. Então são promessas diferentes. Então Deus tem planos a cumprir com a nação de Israel por causa da promessa e das alianças que ele fez com Abraão, com o povo no deserto, com Davi e até com a nova aliança profetizada em Jeremias. Mas ele quis estender essa possibilidade de salvação a todos os gentios. E aí que entra o plano da igreja. Mas até antes mesmo de eu explicar, eu vou ler o texto de Atos 15, onde o próprio apóstolo Tiago nos explica isso. Porque alguns dizem que o dispensacionalismo é recente, de 200 anos, por aí, mas encontramos as crenças dispensacionalistas na igreja primitiva, na própria Bíblia, inclusive no livro de Atos. Olha que no Concílio de Jerusalém, quando os apóstolos se reuniram para decidir se o cristão gentil, o que se convertesse a Cristo, deveria seguir a lei de Moisés igual o judeu seguia ou não, e aí eles chegaram na conclusão de que não precisava. Olha o que Tiago nos diz aqui, a partir do versículo 13. Diz assim: quando terminaram de falar, Tiago tomou a palavra e disse: irmãos, ouçam-me. Simão nos expôs como Deus, no princípio dessa atual era da igreja, voltou-se para os gentios a fim de reunir dentre as nações um povo para o seu nome. Concordam com isso as palavras dos profetas, conforme está escrito: depois disso voltarei e reconstruirei a tenda caída de Davi, reedificarei as suas ruínas e as restaurarei. E o texto prossegue. Então, aqui nós já temos a origem da crença dispensacionalista.
Porque o próprio apóstolo Tiago entendeu de que naquela atual era que estava começando a da igreja, Deus deixou o plano de Israel de lado e buscou entre todas as nações para reunir um povo para o seu nome. Aqueles que crescem, entre os gentios, o texto fala. E o que ele fala? Depois disso reconstruirei a tenda caída de Davi. Ou seja, depois que esse plano de reunir um grupo de todas as nações, que é a igreja, estiver concluído, quando estará concluído? Com o arrebatamento da igreja, que aí ela estará completa. Ninguém mais vai entrar para participar dela. Aí ele vai retomar o seu plano com Israel. E a reedificando, a reconstruindo, porque a própria nova aliança prevê a conversão da nação de Israel. Então, como o próprio Paulo fala em Romanos, esse endurecimento de Israel é temporário para dar oportunidade a todos os gentios de ouvir o evangelho e ter a chance de se salvar. E quando isso for concluído, Deus vai retomar seu plano com Israel. Muito bom, perfeito. Pastor Gabriel respondeu, o reverendo Jubal tem 3 minutos para comentar a resposta dele. Deus, então, no Antigo Testamento, faz um pacto com seu povo, comunidade da aliança Israel. E o Senhor, então, continua este mesmo pacto com o seu povo. Nós somos o povo de Deus, Israel do Senhor. Embora tenha se mudado o sinal, esse é um assunto para um outro programa, para um outro debate. E o ponto é que nós encontramos expressões usadas para Israel, sendo usadas para a igreja também. E isso ao longo de todas as Escrituras, ao longo de todo o progresso da revelação. Por exemplo, nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. Gálatas capítulo 6, versos 15 e 16, por exemplo. A Bíblia não faz distinção entre Israel e igreja em diversos outros textos. Nós vos anunciamos o evangelho da promessa feita a nossos pais, como Deus a cumpriu plenamente a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus, e que Deus o ressuscitou dentre os mortos, para que jamais voltasse à corrupção. Dessa maneira o disse, e cumprirei a vosso favor as santas e fiéis promessas feitas a Davi. Está falando da igreja, mas usando expressões usadas a Israel. Tomai, pois, irmãos, conhecimento de que se vos anuncia a remissão de pecados por intermédio destes, e por meio dele, todo o que crê é justificado de todas as coisas das quais vós não pudestes ser justificados pela lei de Moisés. Atos 13, 32 a 34, versos 38 e 39. Ainda, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro 2,9. Nação santa, sacerdócio real, propriedade exclusiva de Deus, expressões usadas para Israel, sendo usadas para a igreja. Não há distinção entre igreja e Israel. Ou ainda, nem todos de Israel são de fato israelitas. Nem por ser descendentes de Abraão são todos seus filhos. Mas em Isaque será chamada a tua descendência. Isto é, estes filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência dos filhos da promessa. Romanos 9, 6 a 8. Muito bom. Agora é a vez do pastor Gabriel fazer a segunda pergunta dele ao reverendo Jubal. Certo. Então, voltando à questão do cetro de ferro, né, que é o tópico principal do programa, permitam-me só fazer uma pequena correção. Ele é citado 3 vezes no livro de Apocalipse, não é só 2. Apocalipse 2, versículo 27, também cita esse mesmo trecho. Então, voltando aqui nessa parte do que é o cetro de ferro, porque se Jesus estivesse reinando na atual era, reinar com cetro de ferro implica em cumprir as profecias do Antigo Testamento que falam a respeito desse reino com cetro de ferro. Um reino onde pecado não será tolerado, onde pecadores morrerão praticamente de forma sumária,
né, automática, posso dizer assim, imediata, e onde Cristo terá efetivamente seu governo sobre toda a terra. E aí eu gostaria de chamar a atenção um desses textos que está lá em Zacarias capítulo 14. Ele fala o seguinte: no começo do capítulo vemos Jesus voltando. Vou até ler aqui para os irmãos de forma bem breve, só para tomarem ciência do contexto. Vejam, o dia do Senhor virá, né? Não há dúvida de que o dia do Senhor é a volta de Cristo. Quando no meio de vocês os seus bens serão divididos, reunirei todos os povos para lutarem contra Jerusalém. A cidade será conquistada, as casas saqueadas, as mulheres violentadas. Metade da população será levada para o exílio, mas o restante do povo não será tirado da cidade. Depois o Senhor sairá para a guerra contra aquelas nações, como ele faz em dia de batalha. Naquele dia, os seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras, a leste de Jerusalém. O monte se dividirá ao meio, de leste a oeste, por um grande vale. Né? E o texto prossegue. Então Jesus volta, só para contextualizar que realmente está falando sobre a volta de Cristo, sobre o dia do Senhor. E depois que Jesus volta, destrói o anticristo e seu exército, a partir do versículo 16, ele começa a contar sobre como vai ser o milênio. E ele nos dá a descrição de um evento, versículos 16 a 19 de Zacarias 14, que diz o seguinte: então os sobreviventes de todas as nações que atacaram Jerusalém subirão ano após ano para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, para celebrar a festa das cabanas. Se algum dentre os povos da terra não subir a Jerusalém para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, não virá para ele a chuva. Se os egípcios não subirem para participar, o Senhor mandará sobre eles a praga com a qual afligirá todas as nações que se recusarem a subir para celebrar a festa das cabanas. Sim, essa será a punição do Egito e de todas as nações que não subirem para celebrar a festa das cabanas. Nos versículos anteriores explica qual é essa praga. Fala que eles estando ainda de pé, o seu corpo cairá morto, fulminado. Então, Jesus mostra aqui na profecia de que já durante o milênio, nesse evento aqui, as nações que se recusarem a ir anualmente a Jerusalém para celebrar a festa das cabanas, Cristo não permitirá que chova na terra deles e afligirá eles com uma praga que é o quê? Ser fulminado, uma morte sumária para aquele que se rebelar contra Deus. Sendo que isso nunca aconteceu no antigo Israel, do Antigo Testamento, nem na era da igreja, e é impossível que aconteça, muito menos na eternidade futura, porque todos já serão imortais, como é que vai morrer ser fulminado? O único lugar que esse texto se encaixa é na visão pré-milenista. Então eu pergunto aqui para o pastor Jubal, como a visão amilenista encaixa esse evento? Concilia esse evento, sendo que ele nunca ocorreu nem no Antigo Testamento, nem na era da igreja, e tampouco poderá ocorrer na eternidade. Tá. 3 minutos, reverendo. Qual é o texto? Zacarias 14, versículos 16 a 19. Tá. Primeiramente, é uma interpretação que o irmão está dando. Não, eu li o texto corrido. Não, ok. A gente precisa analisar melhor esse texto com melhor atenção. Maior atenção. Né? Eu não posso afirmar que esse é um texto que se refere ao milênio, em primeiro lugar. Segundo lugar... Começa falando com o que é o dia do Senhor. Primeiro ponto. E se essa for uma profecia que se cumprirá no milênio, nós estamos no milênio. O milênio não terminou. Então, até que o Senhor Jesus Cristo volte, todas as profecias... todas as profecias... Você comenta. Tá, okay. Todas as profecias que hão de se cumprir no milênio irão se cumprir, todas elas. Né? Então, nós estamos no período do milênio. Né? Então, ainda há tempo de tudo aquilo que precisar ser cumprido. Mas na visão pré-milenista, Jesus volta antes do milênio acabar? Sim. Tá. Então agora o senhor tem 3 minutos para comentar. Tá, então... Mas na visão amilenista que o senhor defende, Jesus volta antes do milênio acabar? Ele fica uma parte do milênio aqui na Terra? Não, o senhor... Porque para isso se cumprir, isso teria que ser assim. Não, Jesus teria que ficar um pedaço do milênio aqui na Terra. Pela própria visão amilenista, Jesus volta ao término do milênio, o milênio já acabou,
só para fazer o julgamento coletivo de todas as pessoas para o estado eterno. Então, não tem como isso se cumprir na era da igreja, porque isso implicaria em Jesus voltar, ficar um tempinho reinando aqui antes do juízo final. E isso, dentro da visão milenista, é impossível. Jesus volta ao final do milênio. Exatamente, mas se isso se cumprisse no milênio, essa é uma interpretação que o irmão está dando. Então, eu não creio mas, que isso então se cumpre aonde? Porque essa foi minha pergunta. Dentro da visão milenista, o cumprimento desse evento se concilia em que momento histórico? Reverendo Jubal, essa profecia de Zacarias que fala que as nações serão coercitivamente levadas a adorar durante a festa dos tabernáculos em Jerusalém, essa profecia se refere a que tempo da história? Já se cumpriu? Pode se cumprir na nossa era ou se cumprirá apenas no futuro? Posso pedir um break para você? Então vamos fazer o seguinte, nós vamos para o intervalo, na volta o Reverendo Jubal responde. Deixa eu... Muito bem, de volta com o programa. Vejam só, no último bloco e no bloco anterior, o Reverendo Jubal ficou de responder em que período da história, nossa história, se encaixa a profecia, o cumprimento, da profecia de Zacarias, capítulo 14. Se já se cumpriu, se vai se cumprir no nosso tempo, ou isso faz parte do futuro escatológico reservado para esse mundo. Reverendo Jubal. A grande questão é interpretar esse texto literalmente. Necessariamente, esse não é um texto que faça referência ao milênio. Nós temos profecias no Antigo Testamento que fazem referência a Israel e podem fazer menção ao dia do Senhor, ou, na verdade, ao milênio. Uhum. Então, essas profecias, elas têm dois focos. Na verdade, um cumprimento mais próximo, um cumprimento mais voltado para Israel, e alguns outros aspectos que seriam, na verdade, cumpridos posteriormente. Então, esse ponto, essa questão não é uma questão que seria cumprida no milênio. E se fosse cumprida no milênio, nós ainda estamos no milênio. Então, pode se cumprir nos nossos dias? Não entendo que possa se cumprir. Eu acho que essa não é uma profecia para os nossos tempos. Foi para quando? Eu acho que foi já. Já aconteceu? Eu acho que já aconteceu. Tá. Agora eu vou dar para o senhor, pastor Gabriel, 3 minutos, então, para o senhor comentar a resposta que agora o reverendo Jubal deu. Certo. Bom, pelo texto, vemos que claramente não aconteceu, porque o capítulo começa falando do dia do Senhor, onde o próprio Messias se levantará do seu trono, virá guerrear lá na Terra Santa, lá em Jerusalém, e inclusive pisará no Monte das Oliveiras, e o monte se fenderá ao meio com um grande terremoto, separando o monte em 2 metades. Ou seja, isso nunca aconteceu na história, claramente. Esse grande terremoto de alguém pisando no monte para o monte se abrir ao meio. Isso claramente nos mostra que é futuro, nunca aconteceu. E sobre a alegação do irmão de que o texto não se refere ao milênio, versículo 8 diz assim: naquele dia, águas correntes fluirão de Jerusalém, metade delas para o Mar Vermelho e metade para o Mar Mediterrâneo. Isso acontecerá tanto no verão como no inverno. O Senhor será o rei de toda a terra. Naquele dia haverá um só Senhor e o seu nome será o único nome. Isso é um paralelo perfeito com o Apocalipse 21, que fala ali do rio de água viva, e também Ezequiel 47, que são textos clássicos que falam do milênio. E como será aqui com o próprio Senhor descendo a terra, pisando no Monte das Oliveiras, reinando sobre toda a terra, como ele diz aqui, é o reino messiânico. Não tem como se encaixar em outro momento histórico. E sobre a alegação de que pode ainda vir a se cumprir nessa era. O texto diz, começando lá nos primeiros versículos, a primeira coisa que tem que fazer, o Messias voltar, pisar em Jerusalém e ganhar a guerra para Israel. Esse é o primeiro evento, é depois que vai acontecer o que eu falei. Então, o único jeito disso acontecer na atual era se dentro da visão milenista eles entendessem que Jesus volta antes do milênio acabar, fica um pouquinho do milênio aqui para que esses eventos ocorram, e depois
começa o juízo final. Mas a visão milenista não é essa. Ela diz que o milênio inteiro Jesus fica no céu e ele volta só para o juízo final. Ou seja, é impossível conciliar esse texto dentro da visão milenista. Ele só tem cumprimento claro e pleno na visão pré-tribulacionista. Muito bem. Então agora nós tivemos duas rodadas, né? Cada um dos debatedores fez duas perguntas, ouviu duas respostas, fez dois comentários e respondeu duas vezes também, né? Então vamos para a última pergunta de cada um dos nossos debatedores. Reverendo Jubal, sua pergunta derradeira, porque a gente não sabe se vai sobrar tempo para uma quarta. Então faz a pergunta-chave agora. Mostre o reino milenar do Senhor Jesus, literal, o milênio literal, nos evangelhos, ou nas epístolas paulinas, ou nas epístolas gerais. Gostaria que o irmão mostrasse isso. O reino milenar no Novo Testamento, Isso. fora de Apocalipse. Nos evangelhos, ou nas epístolas gerais, ou nas epístolas paulinas. Só ficou fora Atos e Apocalipse. Isso. Então tá bom. Mas que fique claro que seja literal. O senhor entendeu a pergunta? Sim. É 3... bastante restritiva, né? Porque temos que interpretar a Bíblia inteira, mas... 3 minutos Vamos para a lá. sua resposta. Então, primeiro, logo lá no comecinho do livro de Atos, em Atos 1, Atos está na conta? Não. Não pode incluir Atos? Evangelhos... Mesmo sendo história Mas da era Atos da pode, igreja? né, pastor? Você é bonzinho. Então tá, obrigado. Então, em Atos 1, Jesus, logo antes de subir aos céus, ele é indagado. Ele recebe uma pergunta e ele fala assim... O texto é bem conhecido, né? Mas eu vou ler aqui para os irmãos. Será isso? Os apóstolos me perguntam, é neste tempo que vais restaurar o reino a Israel? Reino a Israel. Não está falando nada de igreja. Então ele lhe respondeu, não os compete saber os tempos e as eras que o Pai estabeleceu por sua própria autoridade, mas receberão poder quando do alto o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Então aqui Jesus ele não negou em nenhum momento a existência do reino futuro para Israel. Ele só falou que não competiam a ele saber em que momento isso aconteceria. Se fosse uma coisa incorreta, impossível de acontecer, ele falaria, igual falou para o saduceu lá em Mateus 22, quando conta a história dos 5 maridos da mesma esposa lá, que cada um que morria, o outro sucedia, e perguntou, na ressurreição qual vai ser o marido dela? E aí ele falou o quê? Você está me perguntando isso porque não conhece nem a palavra, nem tem o poder de Deus. Então, se os apóstolos tivessem perguntado uma coisa errada, ele daria uma resposta semelhante àquela do saduceu. Mas aqui ele só falou, não compete a vocês saber quando vai ser. E por quê? Porque ali ele estava começando a era da igreja. E a missão para os apóstolos na era da igreja era o quê? Pregar o evangelho para todas as nações. Então ele fala, o que interessa para vocês agora é saber que eu vou derramar o Espírito Santo para que vocês preguem o evangelho para todas as nações. Mas, dentre os apóstolos que fizeram essa pergunta aqui, estava Tiago no meio. E o mesmo Tiago, lá em Atos 15, fala o texto que eu já li. Que aí isso é o quê? Coisa de 15, 20 anos depois desse evento. Fala que aí ele entendeu que na atual era, Deus quer separar um povo para si dentre os gentios e que depois que esse objetivo estiver concluído, vai se voltar novamente para Israel e levantar a tenda caída de Davi, o reino de Israel. Davi não foi rei? Então aí já encontramos 2 referências no Novo Testamento que falam disso. E se nós pegarmos que fala que Romanos 11, quando a nação de Israel se converter, as alianças poderão ser cumpridas, e dentre elas temos a aliança davídica, que promete que o Messias vai instaurar o reino eterno sobre a casa de Israel, temos mais uma referência no Novo Testamento, né? E eu não tive aqui tempo para pensar todas essas referências que falam a esse respeito, mas de uma forma aí já achei pelo menos 3. Tá, joia. Seus comentários, Reverendo Jubal. 3 minutos. Me faltaram os textos, o irmão apresentou o texto de Atos, para mim não foi convincente, e só um comentário de uma questão anterior, quanto à soberania de Deus, que ela não está condicionada a Satanás estar acorrentado ou não, não é?
Deus é soberano, independente da instauração e inauguração do milênio ou não. Mas, em todo caso, quanto à interpretação literal, não só do milênio e de tantas outras questões, quanto ao Apocalipse, vejam, será que Satanás é um dragão, por exemplo, conforme diz aí Apocalipse capítulo 20, né, no verso 2? Pode Satanás, que é um espírito, ser acorrentado, conforme Apocalipse 20, versos 1 e 2? Pode. Será que a besta é uma besta de verdade? Um bicho? Conforme Apocalipse capítulo 20, verso 10? Se nós formos interpretar o texto literalmente, então a gente tem que admitir tudo isso. Um dragão, um espírito acorrentado, uma besta de verdade, ou um abismo, um buraco. Necessariamente, o abismo, por exemplo, de Apocalipse capítulo 20, não é um buraco. Aliás, o abismo aqui não é nenhum inferno, né? O abismo é uma referência à limitação de Satanás, né? E o inferno, necessariamente, não é um abismo. Não é um lugar, não é algo geográfico. Não é? Então, só para citar exemplos de simbologia que nós encontramos em Apocalipse, não é? Como uma delas, o milênio. Ok? Ok. Muito bom. Então agora, pastor Gabriel, sua última pergunta ao reverendo Jubal, depois nós vamos para a pergunta gravada dos telespectadores, e se der tempo, cada um de vocês vai responder uma pergunta minha, tá bom? Certo. Pastor Gabriel, sua terceira pergunta. Então, vou aproveitar e usar um pedacinho de tempo só para comentar essa questão do irmão da interpretação bíblica. Isso se refere ao que eu falei lá no comecinho, né? Qual é a regra básica de interpretação? Se um texto faz sentido literalmente, ele é literal. E não há necessidade de buscar interpretação alegórica. Só se busca interpretação alegórica em textos que não fazem sentido literalmente. Porque isso é indicação de que eles são alegóricos. E toda alegoria deve ser interpretada com outro texto da própria Bíblia, e não com as suposições do intérprete. Por isso, uma interpretação de um texto que não é fundamentada em explicações da própria Bíblia não tem embasamento. Tá? Por isso fica fácil em Apocalipse saber quando um texto é literal e quando não é literal. Se a interpretação literal faz sentido, o texto é literal. E quando não faz sentido, que é o caso da besta, né, nós sabemos que é alegórico. E para isso basta recorrer a outros textos da Bíblia que vai explicar o que essa alegoria significa. Não há necessidade de ficar tentando adivinhar o que ela significa. Mas, indo à pergunta. É muito comum, é um dos alicerces do amilenismo, utilizar ali o texto de Mateus 12, que tem paralelos em Marcos 13 e Lucas 11, onde Jesus fala uma parábola a respeito do valente que saqueia a casa, entra na casa, amarra quem está na casa para poder saqueá-lo. A interpretação que os amilenistas dão é que a casa é o mundo, o valente é o diabo, e que Jesus, em sua primeira vinda, amarrou o diabo para poder tomar de volta as almas das pessoas do mundo, tomar de volta o mundo. E que por isso ele já reina. Eu vou até ler aqui o texto rapidamente para os irmãos, para quem está em casa poder entender melhor. Né? O contexto aqui falava de possessão demoníaca, mas se restringindo a esse pequeno trecho, diz assim: Jesus, conhecendo-lhe seus pensamentos, disse-lhe: todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como então subsistirá seu reino? E se eu expulso demônios por Beelzebu, por quem expulsam os filhos de vocês? Por isso, eles mesmos serão juízes sobre vocês. Né? E aí mais à frente ele fala assim: ou como alguém pode entrar na casa do homem forte e levar dali seus bens sem antes amarrá-lo? Então, só então poderá roubar a casa dele. Aquele que não está comigo está contra mim. Será que essa casa que os amilenistas interpretam ser o mundo é o mundo mesmo? Porque nesse mesmo texto de Mateus 12, alguns versículos abaixo, na mesma cena, na mesma conversa, quando chega no versículo 43, Jesus ele faz uma outra parábola para explicar aquela primeira. E ele diz assim: quando um espírito imundo sai de um homem,
Passa por lugares áridos procurando descanso. Como não encontra, diz: voltarei para a casa de onde saí, que é o homem. Chegando, encontra a casa desocupada e varrida em ordem. E então traz consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando passam a viver ali. E o resultado final daquele homem se torna pior do que o primeiro. Eu pergunto, se o próprio texto, nos versículos posteriores, na mesma cena, na mesma conversa, o próprio Jesus explica que o mundo aqui é o coração do homem, a alma do ser humano que Jesus tem que entrar para libertar, qual o embasamento bíblico que os amilenistas têm para afirmar que é o mundo nos versículos acima? 3 minutos, reverendo. Pois é, pastor, esse texto o irmão fez uma boa exegese, não é? E o conceito amilenista está correto, não é? Agora, esse texto, talvez, se o irmão ouviu isso, talvez não tenha sido bem usado mesmo, né? Talvez uma verdade tenha sido bem dita, né? Com perdão, a expressão, talvez tenha sido bem falada, mas talvez esse não tenha sido o texto, né? Literalmente o texto não está falando disso, né? A gente deduz isso. Eu diria que essa é uma aplicação livre. Eu diria que essa não é uma heresia, não é uma inverdade, não chega a ser uma impropriedade teológica. É esse o ponto. Não é uma impropriedade teológica, não é? Mas não é uma verdade primária extraída desse texto. Exatamente, não é o que o texto diz. Esse texto não. Certo. Né? Então, eu não basearia isso deste texto. Talvez pudesse usar outros, mas não este texto. Então, e os paralelos de Marcos e Lucas são a mesma cena. Sim, então, sim. Fora esses 3 textos, Okay. Qual o argumento, qual o embasamento bíblico amilenista para defender essa questão? Né, que foi a minha pergunta. Aí o irmão formula a pergunta de novo, e daí eu vou te dar os textos. Eu resumo para o irmão. Por que o amilenismo diz que Jesus já amarrou o diabo, se o próprio amilenismo não gosta do capítulo 20 de Apocalipse e usa os textos de Marcos e Mateus da parábola Porque Apocalipse capítulo 20, verso 2, diz que o diabo foi acorrentado, porque nós temos muitos outros textos, como por exemplo Hebreus 2,14, despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Ou, por exemplo, 1 João capítulo 3, verso 8, para isso se manifestou o Filho de Deus para destruir as obras do diabo. Não é? Então nós temos outros textos que nós podemos afirmar isso. Inclusive esse por dedução, né? E não por uma exegese, não por ensino claro do texto, mas por dedução, sim. Tá bom. O senhor vai querer comentar, pastor Gabriel? Sim. Então, seu tempo, e aí depois a gente vai para a pergunta gravada. Certo. Então, o próprio texto lá de Apocalipse 20, né, da onde o irmão se baseia principalmente para dizer que o diabo já está amarrado, ele pelos pré-milenistas é interpretado como o futuro, ou seja, ainda não aconteceu. Então, o Satanás será amarrado no futuro, mas ainda não está amarrado. E qual o embasamento bíblico para isso? Olha, 2 coisas importantes que vão acontecer antes de Satanás ser amarrado. Primeiro, Jesus Cristo volta, né? A volta de Cristo está lá no capítulo 19. Então, o próprio irmão confirmou que crê que Jesus vai voltar, e aí ele é amarrado após essa volta, não antes. E um outro ponto muito importante, ele fala que ocorre a ressurreição dos salvos, dos justos, antes do milênio. E a crença milenista é alegorizar a ressurreição, com sinônimo de conversão, de entregar a vida para Jesus, nascer de novo. E eles alegorizam de forma forçada essa ressurreição, dizendo que ela já ocorre hoje na vida de cada um que entrega a vida para Jesus e se converte. Né? É uma ressurreição alegórica, para tentar encaixar nos dias de hoje isso. Mas sabemos que a ressurreição geral e coletiva é futura, ainda não aconteceu.
E eu achei um texto muito interessante, né? Porque os amilenistas, justamente para poder forçar essa interpretação de que a ressurreição já está ocorrendo, já ocorreu e ocorre em todo aquele que se converte, olha o que o texto de 2 Timóteo 17 diz. O ensino deles se alastra como um câncer. Entre eles estão Himeneu e Fileto. Estes desviaram da verdade, olha o mais importante, dizendo que a ressurreição já aconteceu, e assim alguns perverteram a fé. E o texto continua. Então, o próprio texto de 2 Timóteo, Paulo fala que dizer que a ressurreição já ocorreu, já está ocorrendo na atualidade, é heresia. Tá? E essa é uma das bases do amilenismo. Forçar uma ressurreição alegórica no capítulo 20 para a nossa era, porque senão se desmonta toda a estrutura que eles tentam criar. Eu gostaria... Bom, eu vou fazer um debate aqui. Se o texto de Timóteo, que o irmão acabou de usar, é endossado por outros dispensacionalistas para acusar o amilenismo de heresia. Eu creio que eu vou até fazer uma observação mais branda. Não estou alegando de que seja heresia. O senhor acabou de falar. Não, então, o senhor acusou Himeneu e Fileto de serem amilenistas. Não. Eu estou falando do conceito de crer que a ressurreição já ocorreu. Isso é uma crença amilenista, não que o sistema todo esteja errado. Eu preciso de temas para que esse programa é de debate. Então a gente faz um debate sobre isso. Se o texto de Timóteo pode ser usado nesse contexto da defesa da ressurreição escatológica do ponto de vista dispensacionalista e pré-milenista histórico também, contra a interpretação alegórica da ressurreição amilenista. Ótimo. O senhor anota aí que é o tema meu tema de pauta na próxima reunião. Só uma observação bem rapidinha. Eu gostaria só de dizer que eu não considero isso má fé nem dolo dos amilenistas. Eu considero que por uma tradição recebida das gerações anteriores, de forma ingênua eles absorvem esse ensinamento sem nem perceber que isso pode incorrer numa heresia. Ok, sem problema. Vamos para... que senão o tempo do programa acaba e eu não tenho a resposta da pergunta gravada. Vamos lá. Eu queria fazer uma pergunta, como realmente vai ser o arrebatamento? Para a gente entender melhor, em nome de Jesus. Muito obrigado. Não existe. Não. Tá. Reverendo, o senhor quer fazer o comentário sobre isso e depois tem que responder a pergunta, mas tem que ser rápido. Não, ele citou Apocalipse... Não vou nem entrar no Himeneu e Fileto, ele citou Apocalipse 20, falando de ressurreição, inclusive. Então, só para deixar claro, porque fala de primeira ressurreição, o que é dito em Apocalipse 20, de primeira ressurreição, não é necessariamente ressurreição, só para deixar claro para os... Mas eu vou fazer um debate sobre esse tema. Não, mas o que o irmão colocou é muito pesado. Chamar a milenista de ingenuidade, eu acho que... O senhor já fez o protesto, eu mesmo já o acusei de ter feito tanto é que ele retrocedeu na questão, certo? Agora eu preciso que o senhor responda lá a pergunta do telespectador que foi gravada. Na visão do senhor, como vai se dar o arrebatamento, mencionado lá em Tessalonicenses? Então, o Senhor Jesus, então, ele virá, não é? E os crentes irão ser glorificados, todos irão ressuscitar, os crentes serão glorificados, todos serão julgados, não é? E os salvos, porém, irão ser arrebatados. Então, no evento... Num só evento. Num evento só? Num só evento. É uma volta só? Num só evento. E aquilo que Apocalipse chama de primeira ressurreição, na verdade... é a nossa transição. Quando os crentes morrem, então o encontro com o Senhor é chamado de primeira ressurreição. Não é? Por que não é a ressurreição do corpo? Porque na continuação do texto fala-se de ressurreição também. Então é isso que é chamado de primeira ressurreição em Apocalipse capítulo 20. É a morte do salvo? Exatamente, é essa a interpretação que é dada, é isso que é chamado de primeira ressurreição em Apocalipse capítulo 20. Tá. Então, na visão amilenista, o arrebatamento se dá
E em um só concomitante evento. à volta de Cristo. Exatamente. Para a instauração do juízo final. Exatamente. E na visão dispensacionalista pré-milenista, o que é o arrebatamento? Bom, primeiro, ele é um evento do qual participam só os salvos, então de forma nenhuma pode se encaixar num julgamento coletivo com salvos e perdidos, porque a própria Bíblia diz que os mortos em Cristo ressuscitarão, né? E dentro da visão dispensacionalista, entendemos que é antes da tribulação, onde todos os salvos, tanto os que já morreram quanto os que estão vivos, né? Primeiro os mortos ressuscitarão incorruptíveis, glorificados, e logo em seguida os vivos serão transformados para essa mesma natureza incorruptível, para se encontrar com o Senhor nos ares e serem levados pelo Senhor para o céu. Amém. Não vai dar tempo de eu fazer as minhas perguntas. Eu tinha uma para cada um de vocês, não vai dar tempo, fica para o próximo debate. Quero agradecer ao reverendo Jubal Gonçalves, ministro da Igreja Presbiteriana do Brasil, e doutorando em ministérios no Mackenzie, senhor pastor da 4ª Igreja Presbiteriana lá em Carapicuíba. Muito obrigado. Pastor Gabriel de Oliveira Porto é mestre em escatologia e ministro da Igreja Batista Vida Nova lá na Vila Prudente. Muito obrigado. O contato dos dois irmãos está no site vejamsol.com.br. Você pode endereçar suas questões, seus e-mails, fazer convite para palestra, esclarecer suas dúvidas, etc. Tá bom? Vamos ver quem é que vai ganhar o brinde da Agrade. Magna Furtado de Parnaíba, lá no Piauí. Parabéns, Magna. Para você que fica com a gente, que veio com essa emissora, a paz e a graça do Senhor Jesus. Estou correndo porque nós estouramos o tempo. Voltaremos no próximo Vejam Só.